Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra dos céus para as nossas vidas, amém? Graça e paz, bom dia, Jesus Cristo seja louvado na minha e na vida de cada um de vocês. Bom dia, irmãs e irmãos. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, que vai nos falar assim. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Glória a Deus. O Senhor aqui deu uma direção para Elias. Naquela época, o rei Acabe, ele estava perseguindo os profetas e matando os profetas. Ele já tinha matado vários profetas e nessa época sobrou Elias. E Deus começou a orientar Elias do que fazer, como fazer. E Elias, o que me chama a atenção aqui é que Elias tinha certeza do Deus que ele servia. Porque aqui, logo no início, ele fala assim: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu servo. Nós temos que ter certeza do Deus que a gente serve. E a nossa fé tem que estar firmada na rocha, no Deus vivo de Israel, em Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós temos essa certeza, que tudo vai dar certo, que a gente confia no Senhor, tudo vai dar certo. E aqui Elias, ele foi e desafiou o rei. Falou: olha, não vai ter chuva e nem orvalho, até que eu diga cair orvalho e chuva. Então Elias lançou um desafio para aquele rei, Falou: olha, não vai ter chuva. A providência só vai vir quando eu falar. É claro que por trás de Elias tinha o Deus vivo de Israel, que é Ele que manda chuva, é Ele que manda em tudo, em todas as coisas. Foi Ele que criou os céus e a terra. Depois disso, Deus mandou Elias, fugir, se esconder no riacho. Por quê? Porque o rei já estava furioso com os profetas, E aí vem a sequidão, O profeta fala: olha, não vai haver chuva. Então aquele rei ficou pirado, com muita raiva. E o que me chama a atenção é a obediência de Elias. Por que Elias, em toda a palavra aqui, Elias foi obediente ao Senhor. Também mais para frente, Deus vai mandar Elias ir para a casa da viúva que estava passando fome. Esta viúva também foi obediente. Tudo se cumpriu na vida de Elias e dessa viúva porque eles foram obedientes ao Senhor. Quando Elias foi derrotar o inimigo, Elias foi direcionado por Deus e ele foi obediente à palavra de Deus, não questionou em nenhum momento. Então muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida, que a gente recebe a direção de Deus e a gente não obedece à voz de Deus. Será, Deus? Eu acho que não vai dar certo, não. Isso vai dar errado. A gente tem que entender que aos nossos olhos humanos é impossível, mas para Deus é possível. Então, Elias obedeceu e foi até o rio. Gente, ser alimentados por corvos é só coisa de Deus.
O riacho não secava até um certo momento. Quando Elias estava no riacho, chegou o tempo que o riacho secou. Nem tudo é para sempre. Às vezes, Deus coloca uma providência aqui provisória, só por um certo momento, mas lá para frente, Deus vai colocar algo maior. E muitas vezes a gente não entende por que acabou, por que secou, por que não tem mais, o que eu errei, o que foi que eu fiz, Deus. E a gente não entende por que Deus deixa secar o poço, deixa secar o riacho, deixa acabar. Porque Deus tem coisas maiores, tem coisas na nossa vida que é provisória. E aqui o riacho secou e chegou o tempo dele sair daquele riacho. Aqui vai dizer aqui, ó, no versículo 8 e 9, fala assim, ó. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então, quando Deus manda, Ele garante. Então, Deus, antes de Elias chegar até essa viúva, Deus já tinha falado com a viúva. Eu imagino a viúva ali, né, catando a lenha dela, e Deus fala assim: olha, vai vir um profeta aí, e você vai dar tudo que você tem para ele. A viúva estava catando lenha quando Elias chegou, para fazer a última refeição para ela e para o filho, para eles morrerem. Então, aquela viúva, ela não tinha mais esperança. Ela não tinha mais esperança. E quando ela estava catando lenha, o profeta chegou e falou: olha, me dê comida e água. Que aqui ele pede água e depois fala: me dê comida. E a viúva falou: Senhor, eu não tenho nada. Eu só tenho um bocado de pão e azeite. E eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e nós iremos morrer. Olha só. A partir daquele momento que esse profeta chegou na casa da viúva, Deus mudou a história dela. Depois, com isso, ela obedeceu. E aí, Elias falou assim: não se preocupe. Não se preocupe. Pode fazer. Não vai faltar nada. Aqui a palavra fala no versículo 13, não se preocupe, ele só fala assim, né? Então assim, ó, não se preocupe, faça o que Deus manda, não vai faltar. Não vai faltar nada na tua casa, na tua família. A providência de Deus chega a partir do momento que a gente é obediente ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, é um sacrifício a gente orar, ficar de joelho por muito tempo, jejuar. Deus honra aquele que é obediente ao Senhor e que segue os caminhos do Senhor. Deus não deixa faltar nada na mesa, Deus não deixa faltar nada na sua vida. Quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma, Ele cura, Ele salva. Foi o que aconteceu com essa viúva, a casa dela não tinha mais esperança, só havia clima de morte. Ai, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha vida, não tem mais jeito para minha casa, tá tudo falido. Deixa eu te falar uma coisa, confie no Senhor e tenha fé, que o Senhor é um Deus da provisão, mas nós temos que ser obedientes quando Ele fala pra gente fazer. E aqui essa viúva foi obediente, fez a comida, deu água, alimentou o profeta, e depois disso houve multiplicação. Não faltou comida na casa daquela mulher, não faltou nada, e ela se alimentou e alimentou seu filho até o momento que a chuva viesse e as coisas melhorassem. Então, outra provisão provisória para essa viúva. Deus não deixa faltar nada na casa dela.
Depois o filho dela adoece. Isso, Elias ainda estava na casa dela. Depois Elias, o filho dela adoece e vem a falecer. E ela fala: Senhor, meu filho faleceu. Aqui, no versículo 18. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provoca a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto que ele estava morando, e colocou na sua cama. Então aquela viúva ficou por um tempo com Elias, alimentando, dando abrigo para ele. Tem um certo momento que Deus vai fazer algo nas nossas vidas para nos sustentar e para nos fortalecer, para que a gente possa caminhar depois com as nossas próprias pernas. E depois o filho dela faleceu e ela ficou triste. Nossa, eu tô aqui, fazendo a obra do Senhor, ajudando. Deus não deve nada a ninguém. Depois que o filho dela faleceu, Elias orou ao Senhor e o filho dela voltou a viver. É impressionante como Deus é fiel e poderoso. Aleluia. Ele não deve nada a ninguém, irmãos. Verdade. E a providência mais uma vez chegou na casa da viúva. Enquanto Elias estava na casa dela, não faltava nada. Tchau, a tristeza e a felicidade entrou na casa daquela mulher. Então aquela mulher foi transformada. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá. A história vai falar, a palavra do Senhor vai falar que de todos os reis, Acabe foi o que mais irritou ao nosso Senhor Deus, porque ele levantou templos pagãos, porque ele levantou templos, levantou altares para deuses Baal e Azerá. Então, por conta disso, Deus ficou muito irado com Deus. E eles acreditavam, tanto o rei Acabe como a rainha Jezabel, eles acreditavam que era Baal que enviava a chuva. E por conta disso começou todas as perseguições atrás dos profetas de Deus. Mas Deus levantou um homem. A palavra vai dizer que esse homem era da região de Gileade, da cidade de Tisbé. É basicamente uma cidadezinha do Nordeste. Vamos colocar aí, tem Luiz Eduardo aqui, vamos colocar como se fosse uma Muriçoca, que é uma vila, ou como se fosse uma Reforma, Vila 1, Vila 2, Vila 3, basicamente isso. Ele não era ninguém, morava numa cidadezinha pequena, mas Deus levantou Elias. Deus levantou Elias para bater de frente com gente poderosa, com gente que se acha. Amém, amados? Quantas e quantas vezes Deus continua fazendo isso? Deus levanta quem não é para bater de frente com gente que se acha. Deus levanta gente, os pequenininhos, que têm o coração em retidão, que são tementes ao Senhor, que são justos, que são honestos, que são retos, para bater de frente com aqueles que se acham os todos poderosos, aqueles que se dizem que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, que eu decreto sobre a vida de fulano, eu decreto sobre a vida de ciclano. Quantos e quantos fazem isso hoje em dia? Não era diferente no tempo de antigamente. Aqui no capítulo 18, no versículo no versículo 20, então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor Deus
Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Foi aí que saiu o desafio. E o bacana é que essa palavra vai nos trazer aqui que Elias era um só. Mas Baal, haviam 450 profetas, mais 400 de Azerá, né? Que eram todos sustentados por Acabe e por Jezabel. Amém? E foram eles até o Monte Carmelo. Separaram 2 touros, colocaram em altar. E a palavra vai dizer que os profetas de Baal começaram pela manhã a clamar ao Deus Baal, né? E as horas foram passando, o tempo foi passando e nada ia acontecendo. Chegou o meio-dia e nada aconteceu, né? Logo após o meio-dia, Elias, porque hoje eu entendo, amados, o porquê Elias foi e falou o que ele falou aqui, como diz as Escrituras. Pode ser que o Deus de vocês tenha ido ao banheiro, pode ser que esteja ocupado. Só quem é ousado dessa forma sabe o Deus que tem, o Deus que serve. Eu entendo a confiança de Elias hoje, porque talvez eu não seja como Elias, mas eu confio no Deus que eu sirvo, porque muitas coisas boas esse Senhor, esse Deus fez, faz e ainda fará em minha vida. Então eu entendo essa confiança. E Elias começou a caçoar desses profetas. E aí esses profetas começaram a se cortar, né? E nada acontecia. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, que Deus é esse para responder, né? Que Deus é esse Deus Baal para responder? Os servos precisam se cortar? Precisam se punir? Meu Deus do céu, né? Mas enfim, nada aconteceu. Chegou a vez de Elias, mas o que chama a atenção é que Elias, eu vou ler aqui para vocês, amados, e aí depois eu vou decifrar um pouquinho o que Deus tocou no meu coração. Então Elias disse ao povo: chegue mais perto de mim. É o versículo 30 do capítulo 18. Cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinha os nomes de filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em cima, em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar e cortou o touro e pôs em cima da lenha. Então disse: enchem 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e chegou à valeta. Sabe por que ele derramou tanta água sobre aqueles escombros, sobre aquela lenha, sobre aquele altar? É para tirar a impossibilidade dos adoradores de Azerá e de Baal, ou até mesmo o povo, ou o rei Acabe, achar que tinha alguma falcatrua sobre aquilo que estava prestes a acontecer. Amados, a gente tem que entender, muitas das vezes a gente pede que Deus haja, né, em uma determinada situação. Mas o nosso Senhor, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele só age na impossibilidade, amados. Você pode ver, a Adriana falou que ele chegou à casa da viúva e ele proveu. Havia só um pouco de água, um pouco de farinha. E ele proveu na vida do profeta, de acordo com ele havia dito.
e proveu na vida da viúva. Amados, entenda, é uma impossibilidade. Só tinha um restinho para fazer um pão, né? Mas eu vou trazer a existência de outra. Eu não, a palavra vai trazer a existência de outra impossibilidade. Havia acontecido tudo isso. Deus já havia derramado provisões na casa da viúva. Amém? Amém, Jesus. E o filho morre. Provação, fico imaginando. O filho morre. A viúva chega e fala: por que o Senhor veio até mim para me castigar dessa maneira? É para me punir dos meus pecados do passado? Então Elias pega o filho, vai até o quarto dele e se lança sobre o filho e ora 3 vezes e o filho volta a viver. É uma impossibilidade. E aqui não é diferente. Deus vai agir na impossibilidade. Elias colocou aproximadamente 12 litros de água. Mas o que me chama a atenção também é o tempo que ele passa preparando o altar. Aleluia. A palavra vai dizer que ele vai lá, pega 12 pedras, que significa as 12 tribos de Jacó, de Israel, né? E levanta o altar do Senhor, o altar de adoração. Glória a Deus. Como está o nosso altar de adoração? Como está a nossa conversa com Deus, a nossa intimidade com Deus? Aleluia. Você pode ver que aqui logo mais à frente, Elias faz uma curta oração. Deixa eu só achar aqui. O versículo, pronto, eu vou continuar do versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então aconteceu aquilo que Deus é perito, o impossível, o milagre do Senhor. E quando Deus traz a existência de um milagre sobre a minha, sobre a tua, sobre as nossas vidas, sobre a vida da Adriana, não há como permanecer o mesmo. É milagre do Senhor. Então o Senhor mandou fogo, queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, e a terra ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Esse milagre voltou a fazer com que todo o povo de Israel, que por conta de um líder, olha como isso é sério, por conta de um líder que andava em maus caminhos, que estava desviado daquilo que ele foi chamado para fazer. Quantas lideranças deixam soberba e orgulho entrarem em seus corações e desvia todo um povo escolhido, porque aqui Israel era uma terra prometida, uma terra escolhida. Aleluia. Por causa desses reis, não foi só Acabe não, teve outros reis que entristeceram o coração de Deus, a palavra vai dizer. Por conta desses reis, o povo pereceu durante 3 anos e meio na seca. 3 anos e meio. Por conta de uma direção que o líder deles, o rei Acabe e a rainha Jezabel, os direcionaram a tomar. Isso aqui não é uma crítica construtiva. Quantos e quantos profetas, quantos e quantos reis, políticos, entre tantas outras autoridades, eu não falo só da igreja não, amados, eu falo de um contexto geral, tomam a decisão errada e direcionam o povo, a igreja,
direciona uma nação, um estado, um município, para tomarem decisões erradas e a gente acaba pagando por essa decisão. Foram 3 anos e meio passando necessidade, convivendo com seca, convivendo com a fome. Amém, amados? O bacana é que quando Deus faz um milagre, todos viram que o Senhor é Deus e voltaram a adorar esse Deus Todo-Poderoso. Antes de começar esse vídeo, Deus tocou no meu coração, coloca um fundo musical, Bondade de Deus. E eu não havia entendido o porquê disso. Mas a bondade voltou. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de bondade, de misericórdia. E Ele sabe que erramos, que nós pecamos, que nós somos falhos. Glória a Deus. Né? E Ele está aqui sempre para nos perdoar. Mas nós temos que entender, nós temos que tirar o nosso orgulho, a nossa soberba e abrirmos o nosso coração a Deus e pedir para que Ele possa nos perdoar. Eu peco todos os dias, a minha esposa peca todos os dias, nós pecamos todos os dias, mas a diferença é nós reconhecermos e clamarmos o perdão do Senhor todos os dias. Aleluia, Senhor. Amados, que não venhamos deixar a soberba, o orgulho adentrar em nosso coração. Aleluia. Não venhamos deixar isso acontecer, porque através dessa soberba, através desse orgulho, eu já vi muitos homens de Deus se perderem nos achismos dele. Eu e minha casa, nós só temos 5 anos de convertidos. Mas dentro desses 5 anos de convertidos, acreditem, nós passamos por poucas e boas. Mas da mesma forma que esse povo passou e viveu, da mesma forma que a viúva viveu a providência de Deus, não só a viúva, Elias também viveu a providência de Deus. Eu garanto a vocês que eu e minha casa vivemos providências semelhantes. Ao longo desses vídeos aqui, a gente vai ter tempo de conversar e conforme for passando e conforme Deus for tocando em nossos corações, nós vamos começar a trazer a existência de testemunhos que Deus já fez em minha vida, na vida da minha esposa, no meio da minha família. Acredita em Deus. Esse Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será o mesmo de amanhã. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amados, Ele continua fazendo milagres. A minha vida é uma prova viva disso. A vida da minha família, dos meus, é uma prova viva disso. O Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, ainda faz milagre. Ele não deixou essa nação. A palavra do Senhor vai falar que nós somos a criação preferida de Deus. E olha que a gente entristece Ele pra caramba, né? Então, que nós venhamos tirar um tempinho durante o dia, que nós venhamos meditar um pouquinho mais, assistir alguma pregação, ouvir alguns louvores, que nós venhamos chamar a atenção desse Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos chamar a atenção da Santa Trindade. Aleluia, Jesus. Para que eles façam parte da nossa vida, do nosso casamento, Glória a Deus. da nossa família, da nossa empresa, do nosso trabalho. Vamos convidar esse Deus Todo-Poderoso. Vamos compartilhar todos os âmbitos da nossa vida. Porque a vontade dele, a vontade dele, ela é sim perfeita e agradável. Amém? Eu espero que tenham gostado desse pequeno vídeo. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas é para compensar o fim de semana que passou, que a gente não colocou. Tá bom, amados? Eu quero aqui desejar um ótimo domingo, um
excelente domingo. A todos vocês, um cheiro enorme no coração, tá? Que a semana de vocês seja uma bênção, que sobre todas as coisas eu profetizo a presença do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré em todos os âmbitos, em tudo que nós fizermos, estará lá a presença, a mão do Senhor. Consagre todos os teus planos. Aleluia. Consagremos todos os nossos planos, projetos e objetivos, e todos eles serão bem-sucedidos. Um cheiro no coração, amados. Ó. Só uma observação aqui para fechar com chave de ouro. Tudo isso foi feito com o propósito de Deus. Tudo que Deus queria. Olha o amor de Deus pelas nossas vidas. Aquele povo, eles estavam, como se vamos dizer, não sabiam o que fazer, estavam perdidos. Mas por amor, Deus fez tudo isso para libertar e para mostrar mais uma vez para aquele povo que Ele é Deus. E só Ele é Deus na vida e na vida daquele povo, na nossa vida. Amém? Tudo isso foi um propósito do Senhor. Se resume para libertar aquele povo. O que eles estavam vendo e acreditando não era aquilo que eles estavam vendo e acreditando. Amém? Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, nossa casa, nossa família. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré entre na sua casa e faça morada para todo sempre. Amém? Glória a Deus.